me lembro quando eu fui fazer uma das minhas primeiras entrevistas de emprego numa escola muito boa. E me chamou a atenção porque nós fomos fazer uma entrevista em grupo e estávamos sentadas em formato de círculo na sala de aula, e a pessoa que estava conduzindo a entrevista fez uma pergunta para uma candidata que eu me lembro muito bem até hoje. Por que eu lembro desse momento? Porque naquela época isso já me chamou a atenção. Naquela época, aquela resposta já me causou estranheza. Então a recrutadora perguntou o seguinte: olha, você, fulana, né, não sei qual é o nome dela, você está se candidatando aqui para essa vaga, mas você já tem alguma experiência na área de educação. Eu não lembro exatamente quantos anos ela tinha de experiência, tá, gente? Mas era alguma coisa entre 10 e 15 anos. E a pergunta que foi feita para ela foi a seguinte: você, com tanto tempo de experiência, por que está se candidatando a uma vaga para ganhar R$600? Essa foi, eu não lembro de nenhuma outra pergunta, eu não lembro nem o que ela perguntou pra mim, gente, juro, não lembro de nenhuma pergunta que eu respondi nesse processo seletivo, mas essa pergunta específica eu lembro. E a professora respondeu o seguinte: eu estou aqui por amor, porque eu amo o que eu faço, eu amo as crianças, e quando a gente ama, dinheiro não importa. E quando a gente ama, o salário não importa. Olha, eu não tô julgando a pessoa, tá? Ela tem todo o direito de responder isso. Eu tô fazendo uma análise aqui, trazendo isso como um exemplo só de como nós usamos o amor para justificar essa desvalorização. Afinal de contas, essa é uma queixa dos professores, não é? E olha o risco que nós corremos em qualquer área da nossa vida quando nós seguimos com esse pensamento. Que você sabe que eu falo aqui com a professora sem crachá. Não tô falando com a profissional, professora profissional. Eu tô falando com um indivíduo, uma pessoa que tem relacionamento amoroso, que tem vida financeira, que tem vida familiar, vida social, que tem autoestima. Eu tô falando com uma pessoa. E quando nós pegamos esse pensamento de que por amor a gente aceita qualquer coisa, nós estamos ensinando quem lida conosco a nos oferecer qualquer coisa porque isso pra gente basta. Aquela situação, né, depois eu fui pra casa e fiquei pensando assim: o que eu responderia no lugar daquela professora se tivessem feito essa pergunta pra mim? Se eu tivesse esse histórico, né, 10, 12 anos na área de educação e fosse me candidatar para uma vaga de R$600 de salário, eu poderia ter dito que eu tinha mesmo 10, 12 anos de experiência e que eu entendia que a minha experiência poderia contribuir para aquela escola e que eu pensava num futuro ali dentro, que eu não pensava simplesmente nesse período de estágio, eu pensava em crescimento, e crescendo eu poderia ganhar mais. Eu poderia também dar uma outra resposta, dizer que eu só estava ali concorrendo àquela vaga porque depois de 10, 12 anos de experiência, eu achei que valia a pena fazer uma faculdade. Dentro da faculdade, o estágio é algo exigido. Então, eu estava ali por conta de uma necessidade de estágio, mas o que não significava que não tinha pretensões maiores de crescimento, que eu poderia contribuir muito bem para aquela escola. Enfim, olha como a resposta é diferente. Olha como eu passo uma mensagem diferente. Eu poderia, inclusive, falar sobre o amor, justamente porque eu tenho 10, 12 anos de educação, que eu amo o que eu faço, é que eu entendo que eu posso contribuir muito aqui para essa escola. Pensando, é claro, que eu também posso crescer. Quanto mais eu contribuir, mais chance eu tenho de crescimento, mais chance eu tenho de ser valorizada. Olha a diferença da resposta. Olha a diferença da postura. O amor não foi embora, mas a forma como nos colocamos diz muito sobre o quanto a pessoa que está do outro lado vai nos valorizar ou não vai.